Os 24 anciões prostravam-se diante daquele que estava sentado no trono e adoravam ao que vive pelo século dos séculos. Lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor Deus e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Que é o motivo de estarmos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, por causa de Ti. Viemos aqui para ver o Senhor. Senhor, obrigado pelo Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor nos deu, que é dom procedente, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que nos guia, Senhor, a toda a verdade. Senhor, Ele é o fiel depositário do nome do Senhor Jesus. E aquele que vela pelo nome do Senhor Jesus. Então, somente, Senhor, queremos adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui porque o Senhor nos salvou, nos incluiu na igreja. Fazemos parte da Tua igreja, Senhor. Somos uma parte da Tua igreja aqui em Duque de Caxias. Incluímos todos os outros irmãos, de longe e os irmãos de perto, Senhor. Senhor, nós incluímos nessa mesa, essa mesa do Senhor. Isto é o meu corpo, Senhor. Isso ali é o Teu sangue derramado em favor de toda a humanidade, Senhor. Muito obrigado por esse sangue, Senhor, precioso. Muito obrigado pela Sua carne. Muito obrigado por esse novo e vivo caminho, Senhor. Que nós possamos ter ousadia, Senhor, de entrar no Santo dos Santos. Que nós não venhamos a ficar nos átrios, nem no santo lugar, mas entrar no Santo dos Santos. Senhor, pela Tua carne, pelo Teu sangue, Senhor. Tira todo impedimento, que nossos pensamentos estejam voltados para o Senhor. Tira toda a distração. Repreende todas as trevas, Senhor. Que o Senhor possa avançar com a Sua igreja, edificar o Seu corpo. Senhor, Tu és o cabeça. Tu és, Senhor, toda a autoridade que foi dada ao Senhor nos céus e na terra. E nós, como parte da Tua igreja, proclamamos em alto e bom som que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Que nós possamos Te louvar, nós possamos Te adorar. Viemos aqui para Te adorar, juntos, para Te bendizer e Te glorificar. As igrejas que aqui estão representadas, Senhor, todos os santos, Senhor, viemos aqui para juntos nos edificar para o Senhor. Edifica a Tua igreja, Senhor. Tu disseste que edificaria a Sua igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra a Tua igreja. Então, Senhor, nós cremos nisso. Estamos aqui pela fé que temos no Senhor Jesus. E para com todos os santos, o amor para com todos os santos, Senhor. A nossa fé não é em nós mesmos. A nossa fé não é uma fezinha. A nossa fé não é uma fé, Senhor, natural, mas é uma fé que veio em ouvir a Tua palavra. A fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Uma fé igualmente preciosa, a qual recebemos. É uma fé que não é de todos.
mas é daqueles que foram eleitos, escolhidos como um reino de sacerdotes, como teu servo leu, Senhor. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Fomos chamados, Senhor, das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração nessa noite. Senhor, dispensa a tua palavra. Usa o teu vaso, tua serva, o teu servo, e ministra aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui por causa do Senhor. Estamos reunidos ao redor da sua mesa, como os teus filhos, porque, Senhor, nós somos o fruto do penoso trabalho do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos salvou, e agora nós queremos entrar no reino, Senhor. Queremos entrar no reino. Sabemos que existe uma exigência para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas também sabemos que existe uma outra exigência para entrar no reino, Senhor. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai. Então nos ensina a fazer a vontade do Pai. Assim como o Senhor veio e fez toda a vontade do Pai. O Senhor foi obediente, como leu o teu servo, obediente até a morte e morte de cruz. Mas o Senhor o exaltou sobremaneira e nos deu esse nome maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, o nome do Senhor Jesus. É esse nome que adoramos, é esse nome que clamamos, é esse nome que invocamos, o nome santo do Senhor Jesus. A tua igreja te adora, a tua igreja te ama, Senhor. Ó Senhor Jesus, invocamos o teu nome. Nos ajuda, os irmãos que tangem, os irmãos que louvam, Senhor. Por favor, venha o perfeito louvor do Senhor. Continua dando louvor, continua dando oração, continua ser a palavra, Senhor. Nós estamos aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nos ajuda, nos ensina a fazer a tua vontade, ó Deus. Ó grande Deus, nós te louvamos pela tua grandeza, te louvamos pela tua transcendência, mas também te louvamos pela tua imanência, Senhor. Tudo tu faz depender, Senhor, de ti. Tudo depende de ti, mas tu não depende de nada, Senhor. Ó, tu é autossuficiente, Senhor. Senhor, tu é transcendente, onipotente, mas é onipresente, Senhor. Tudo tu faz depender de ti, Senhor. E nós, como teus filhos, queremos ser dependentes do Senhor. Não queremos declarar a independência do Senhor, mas queremos declarar a nossa dependência. Totalmente, 100% de dependência do Senhor. Mas precisamos aprender contigo, Senhor, que é humilde e manso de coração. Nós queremos ser dependentes do Senhor. Não queremos declarar independência, Senhor, como fez o teu adversário, que é o nosso inimigo de fato e declarado. Mas que o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor Jesus te repreenda. O Senhor te repreenda. Ó Senhor Jesus, edifica a tua igreja. Esse ambiente é teu. Esse ambiente é para te adorar e te louvar. Nós estamos aqui porque o Senhor é o Senhor da igreja. É o Deus da verdade. Nós queremos a verdade de Deus. Então nos ajuda, Senhor, por favor. Fortalece os que estão fracos na fé, estão abatidos na fé. Enche o homem interior. Nós ministramos vida. Ó, a tua palavra diz: se houver cometido pecado que não seja para a morte, orará e pedirá que o Senhor dará vida. Então, nós estamos aqui para discutir pecado, Senhor. Estamos aqui para pedir ao Senhor que ministre vida nos nossos corações. A tua palavra diz que não há homem que não peque, Senhor. Então, Senhor, nós ministramos vida e vida com abundância. Foi para isso que o Senhor veio. Ó, para nos dar vida e a vida eterna, Senhor. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Essa é o nosso rogo, nossa oração, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele hino, Rael, reconheço que tu és o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo,
a quem tu enviaste. Reconheço que tu és o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, que planejou sua igreja desde os tempos eternos, para expressar-se por sua graça, para o seu louvor, para expressar-se por sua graça, para o seu louvor, que viveu diante de ti em perfeição e amor. Eu me oferto a ti, aos seus planos, para o seu louvor. Eu me oferto a ti, aos seus planos, para o seu louvor. E as portas do Hades não prevalecerão contra a sua igreja, pois Jesus Cristo é um fundamento eterno, pois Jesus Cristo é um fundamento eterno. Reconheço que tu és o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Reconheço que tu és o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Planejou sua igreja desde os tempos eternos, para expressar-se por sua graça, para o seu louvor, para expressar-se por sua graça, para o seu louvor. E nos vimos diante de ti em perfeição, em amor, me oferto a ti, ao seu plano, para o seu louvor. Me oferto a ti, ao seu plano, para o seu louvor. Das não prevalecerá contra a sua igreja, pois Jesus Cristo é um fundamento eterno. Jesus Cristo é um fundamento eterno. Pois Jesus Cristo é um fundamento eterno. Ó, Senhor, nós reconhecemos, Senhor. Nossa. Amém. Poder de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro ao brilhar.
ressurrecto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurrecto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias para sempre ao És o Senhor. Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. A tua Aleluia. palavra diz que o Pai o constituiu, Senhor. O Pai o fez Cristo e príncipe, Senhor, da vida. Aleluia. Aleluia. O Senhor o constituiu, o Pai o constituiu. Aleluia. Aleluia. Se tu és o fundamento, Senhor. Amém. Nós somos as pedras, Senhor, edificadas, as pedras que vivem, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pela própria vida do Cordeiro. Amém. Edificados casa espiritual, Senhor. Aleluia. Fundação de Deus, lavoura de Deus. Amém. Aleluia. Regados por ti, Senhor. Aleluia. Cremos que somos regados Amém. pelo Senhor. Vamos, amém. Aleluia. Somos Amém. regados pelo Deus vivo. Aleluia, não por um Deus morto, Senhor, mas por um Deus vivo. Aleluia. Amém. Oh, Senhor, aleluia. Como, Senhor? Aleluia, o Senhor deseja edificar-nos, Senhor. Aleluia, casa espiritual, Senhor. Aleluia, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nos apresentamos ao Senhor. Oh, Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Senhor. Amém. Porque o Senhor é o nosso fundamento. Glórias a ti. Nós somos as pedras, Senhor. Aleluia, as pedras que vivem, Senhor. Glórias a ti. Oh, nos edifica, Senhor, nos edifica, Senhor. Oh, por amor do teu nome, Senhor. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é soberano. É digno de louvor. Ó, tu habita no louvor, Senhor. Tu habita no louvor, Senhor. Ensina-nos. Queremos te adorar, Senhor, de todo o meu coração. Ah, dá-nos condição de fazer A isso. luta desta vida Ajuda-nos, Senhor. não me pode tirar Aleluia. a nossa adoração, a ti, Senhor. Queremos te adorar, Senhor. Queremos, Senhor. Aleluia! Nadar no teu Espírito Santo. Aleluia. Queremos te adorar, Senhor, em todo o meu coração. Aleluia. A luta desta vida não me pode tirar a minha adoração a ti, Senhor. Queremos, Senhor, Aleluia. Os que confiam no Senhor Jesus. Aleluia. Somos monte de Sião. que não se abate. Você é dia de festa, irmão. Permanece para sempre. Aleluia. Os que confiam no Senhor, Confia no Senhor. como monte de Sião. Viemos para festejar o Senhor. Para te adorar, Aleluia. para te adorar, não se cansarão, voarão como
Senhor. De todo o coração, irmão, bebê. Queremos te adorar, Senhor. Todo o coração. Durante a vida, não me pode tirar a minha adoração, a minha adoração. Eu vim para uma festa. Eu vim para uma festa. Lembrar do Senhor, a morte dele e a ressurreição. Amém. Aleluia. Confia no Senhor, confia no Senhor, como um monte de Sião. E é de todo o coração, hein? Aleluia. É espírito de verdade. Em verdade. Queremos te adorar. Em verdade. Queremos te adorar. Em verdade. Confia no Senhor, um monte de Sião. Amém. Aleluia. Aleluia, irmão. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é digno, ele é digno. Ele é digno. Ser adorado. Aleluia. Viemos aqui para vê-lo, Senhor. Senhor. Vamos ao teu nome, porque tu és da honra, da glória, todo louvor. Amém. A adoração é para ti, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Tu és exaltado, está o trono sentado. Amém. Glorificamos o teu nome nesta noite, porque Amém. tu és exaltado, Senhor. Amém. Todas as nações tu és o Filho. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nossas vidas são tuas, Senhor. Amém. Nossas nações são teus. Amém. Ofertamos para ti nesta noite. Usa como tu queres a nossa vida. Amém. Aleluia. Oh, Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Santo, Amém. santo, santo. Maranata ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, tudo mais é para ti, Senhor. Glória a Deus. Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. É verdade. Se vivemos, se morremos, somos do Senhor, somos do Senhor. Aleluia ao Senhor Jesus. Venho aqui para te adorar. Aleluia, Pai. Somos convidados para essa festa, Senhor. Ao Senhor Jesus. Só Ele.
Aleluia. Os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não te deixará vacilar. Os teus pés, Ele que te guarda, não tosquenejará. Ele não tosquenejará. O guarda de Israel, este não tosquenejará, nem dormirá. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, tua direita.
ministrando essa canção agora, me veio um versículo, Isaías, capítulo 6. Eu queria ler com os irmãos 3 versículos desse capítulo, Isaías 6, porque o Espírito Santo me fez lembrar. Tem simples, nós até entendemos isso, a questão que o Senhor, Ele é o centro, e é o Senhor que, para Ele, é todas as coisas, né? Tudo é convertido para Ele, Ele é o centro, não há estrela entre nós a não ser o próprio Senhor. Amém. Ele é o principal da festa, Ele é o Cordeiro. Isaías capítulo 6, a visão que Isaías teve foi uma visão espetacular. Diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o seu rosto, com 2 cobriam o seu corpo, os seus pés, e com 2 voavam. Eles diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Irmãos, eu pensei agora comigo aqui, o Santo falou no meu coração, a questão de perguntar por que especificamente esses anjos tinham 6 asas. Eu acho que não é duas. Para mim, no entendimento do manto, bem claro, mas estavam 2. Mas eles, especificamente, eles ministravam diante do Senhor. E aqui nós vemos que com 2 eles cobriam o seu rosto. Isso eu entendo, irmãos, com essa lição, que numa adoração, somente o Senhor tem que aparecer. Mas nós precisamos sumir e desaparecer. João Batista disse isso no lugar. Importa que ele cresça e eu desapareça. Diminua. É o Senhor que tem que aparecer em nossas vidas, irmãos. Tudo que façamos, fizermos, irmãos, é para Ele a glória. É dele, irmão. Não cabe a nós tomarmos isso. Eu aprendo essa lição com esses seres. Eles cobriam o seu rosto porque eles não apareciam na adoração. Na adoração, na glória, só o Senhor aparece. Amém. É dele a adoração. Amém. Eu não posso aparecer. Infelizmente nós vemos, infelizmente, e com certeza eu falo isso, que muitos têm aparecido, muitos têm deixado aparecer o seu, né? Aparecer, nós sabemos e vemos muito por aí, né? Como aparecem as pessoas, estão querendo aparecer. Mas também dizem, irmãos, eu quero subir em breve, porque eu disse que Deus tem algo a fazer através de muitos irmãos aqui. Diz que com as outras 2 asas, eles cobriam os seus pés, o corpo, na outra versão. O pé aponta para caminho. Diz que a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser reto, parece ser bom, mas o seu fim é tragédia, é morte. E isso dá uma conotação que esses seres, irmãos, eles com os pés cobertos, eles eram totalmente submissos ao Senhor. Amém. Na vontade de Deus. E o que nós precisamos estar, irmãos, é na vontade do Senhor. Hoje nós estamos caminhando por tantos caminhos, queremos seguir caminhos próprios, irmãos. Cobrir os pés significa que nós estamos totalmente dependentes dele. Ouvir a voz dele, ouvir a direção que ele quer para nós. A direção de uma reunião, a direção de um culto, estar com os pés cobertos significa isso. Estar atento, irmão, para não tomar os caminhos errados. Situações iniciadas vão se colocar, mas nós estamos na direção de Deus, caminhando com o Senhor. Nós vemos isso nos lábios de muitos irmãos, em orações, em palavras. Senhor, nós queremos só dar um passo. Se o Senhor der um passo à frente,
Só queremos seguir e avante se socorro, Senhor. Estarmos, irmãos, na direção de Deus é muito importante, irmão. Estar com os nossos pés cobertos, irmão, significa, irmãos, totalmente submisso a Ele. Aonde Ele mandar, nós iremos. Aonde Ele mandar, nós iremos. E com certeza nós estamos hoje, em qualquer lugar que nós estejamos hoje, irmão, a certeza que temos, que estamos no lugar que o Senhor quer que nós estejamos, irmão. E no final, as outras duas, eles voavam, né? E essa palavra fala de liberdade que temos, de voar, irmão. Temos acesso ao Senhor, amém, irmão? Amém. Não estamos restritos mais. O véu foi rasgado, nós podemos voar, temos acesso a isso, irmão. Estarmos com o Senhor, como sentir a presença dele tão forte nessa noite, irmão. Cada dia, cada reunião é diferente, os irmãos, ver isso. E hoje está sendo mais diferente ainda. Eu sinto a presença, eu sinto esse ambiente engrossado com a presença de Deus, e enchendo o coração dos irmãos com os louvores. Eu sempre faço essa oração, e hoje eu não fiz, mas eu pensei nisso. Senhor, se tu quiser que nós louvemos a noite toda, vamos louvar. Vai chegar o momento, nós vamos chegar aqui, nós só vamos só orar. Deus vai falar isso conosco. Deus vai liberar essa palavra, o Espírito dos irmãos. Vai chegar dias, nós vamos chegar aqui, nós vamos estar chorando, nos quebrantando, nos humilhando. Mas uma coisa eu tenho uma convicção: não tenha pressa, não tenha pressa, porque há um caminho, irmãos, a seguir. Não tenha pressa. Hoje muitos querem chegar à sala do trono, mas tem um caminho a seguir, como os sacerdotes faziam. Há um caminho, e esse caminho que estamos seguindo aqui hoje, irmãos, a gente tem falado conosco no nosso coração. Estou muito alegre, meu coração está alegre. Se o coração está alegre, o que diz a palavra? Temos que cantar o glória do Senhor, agradecer o Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Haja em nós, né, esse sentimento, qual Paulo disse ali aos irmãos filipenses. E haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, eu creio, irmão, que é o Senhor quem põe esse sentimento em nós. E nós não temos poder para colocar nada e nem para tirar nada. Como o Senhor falou lá no princípio, que haja luz. Então, esse haja, a gente vê aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E quão maravilhoso, né, irmão? Viver isso. Viver essa coisa mútua. Né? Eu creio que muitos problemas nós temos, irmão, porque não adianta a gente fingir, né, que tudo é um mar de rosa aqui. Num momento desse, como esse, né, precioso, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, né, uma comunhão maravilhosa. Parece que tudo é tão perfeito, né? E ainda assim, às vezes ainda surgem coisas, né? Como o irmão acabou de mencionar, é o Senhor quem dirige, irmão. É o Senhor quem comanda a nossa vida. Ele é quem fala e Ele é quem faz. Né? Então, às vezes, tem certas coisas que nos desagradam. Às vezes, um não quer uma coisa, o outro quer. Né? Um quer mais ouvir, o outro quer mais falar. Né? Eu tenho certeza que cada um aqui, eu creio que já viveu alguma coisa desse tipo, né, na sua vida, como eu já vivi, de um irmão falar: irmão Beto, vamos lá em tal lugar assim comigo. E eu, irmão, hoje não dá, e aí o irmão fica frustrado. Talvez simplesmente porque eu não tive aquele sentimento de ir, sabe? E o irmão teve aquele sentimento de fazer tal coisa. E aí uma situação que o Senhor queria. Imagina isso. Imagina algo que o Senhor quer que eu faça, um lugar que Ele quer me levar, algo que Ele quer que eu assim, uma atitude que Ele quer que eu tome, e aí, não sozinho, porque o princípio do Senhor não é esse, né? Nós sabemos que o Senhor sempre mandou, de dois em dois, né? O Senhor chamou os seus discípulos, o Senhor não caminhou aqui sozinho, então nós temos esse princípio, de caminhar juntos. É melhor que sejam dois do que um.
Não é? Então, nós temos essa dificuldade, irmão. Mas eu creio que essa dificuldade está baseada nisso. Porque a culpa está em nós, irmão. Nós não temos, às vezes, esse sentimento. O sentimento que houve, né? Que houve, irmão, o que há. Que houve, né? Que houve também em Cristo Jesus. E no verso 2 ele diz: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isso não quer dizer, irmão, que todos vão ser iguais. Nós não somos iguais. Vai, irmão? Nós não somos iguais. Você vê um corpo, um membro é diferente do outro. Nós somos membros de um só corpo, não é, irmão? Mas o nariz não é igual à boca, que não é também igual à orelha, que não é igual à mão. Então cada um tem uma personalidade, o Senhor elaborou, cada um de nós, irmão, criou, gerou, né? Com muito amor e diferente um dos outros. Nós sabemos aquela questão da digital, né? Cada um ser humano tem uma digital diferente, irmão. Isso é impressionante, né? As mãos assim, olhando assim, se o irmão Israel lá estender, é igualzinho, né? Olhando assim, né? 5 dedos, né? As 5 unhas. Mas a digital, irmão, é diferente. Isso aponta para nós essa questão. Nós somos realmente diferentes. Mas o sentimento, irmão, esse pelo menos é o desejo do Senhor. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmão, isso a hora que nós, assim, eu não sei, irmão, eu não sei se eu posso me iludir, nem se eu posso iludir os irmãos, porque um dia vamos chegar aqui, né, a esse ponto. Mas eu creio que sim, em alguns momentos da nossa vida nós podemos viver, experimentar isso daí. Eu creio também que é um momento muito raro, mas nós temos vivido algumas vezes na nossa vida, pelo menos assim, 2, né? Não vou generalizar, não vou colocar aqui 100 pessoas, que aí já é pedir demais. Mas pelo menos 2, 6, um grupo pequeno, né? De alguém assim, de pessoas que estão assim, querendo esse sentimento, querendo que o Senhor realize isso em nós. Porque quem tem o poder de fazer, irmão? Só o Senhor. Quem pode dizer haja? Só o Senhor, irmão. Não é? Amém. Só o Senhor pode fazer isso. Eu não posso dizer, não, agora Samanta, irmã Esther, nós vamos buscar esse sentimento, que nós queremos esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Não vamos conseguir gerar isso, irmão. Só o Senhor. Só o Senhor em nós. Fazendo em nós isso daí. Eu tenho certeza, irmão, que nós temos tempo para experimentar isso ainda, irmão, aqui nessa terra. Sabendo que o que está por vir, irmão, é muito grande. Como o irmão aqui orou no princípio, o milênio, né? A eternidade, coisas grandes ainda estão por vir. Mas nós estamos aqui ainda agora, não estamos? Amém. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos numa situação que é festa, mas que alguém não está se conscientizando disso, né? Ele está no luto ali. Irmão, independente da situação que a gente tem vivido aqui, irmão, de luta, de tribulação, como o irmão falou, estamos aqui, irmão, diante do trono do Senhor, como Isaías viu o trono do Senhor, irmão. Então, tudo acaba. Independente da circunstância, como aquele cântico, não olho as circunstâncias, olho para o Senhor. Não me guio por vista, como Paulo disse também, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, eu creio que nós podemos experimentar isso, irmão. Eu creio que nós podemos experimentar esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né, irmão? E nós vamos sofrer menos, com certeza. Né? Quando experimentarmos isso daí, né, irmão? Vamos entender mais. Realmente não é como eu quero, não é como o irmão quer, é como o Senhor quer. Né? E às vezes nós nos frustramos, porque a vontade dele não é a nossa. Os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. A vontade do Senhor muitas vezes não é como a nossa vontade. Mas nós desejamos isso. Desejamos, assim como Pedro, quando ele foi pescar, irmão, estava triste, o Senhor tinha ido. Ele falou, vou pescar. Ele não foi sozinho. Os outros foram com ele. Quando eles estavam ali na porta formosa do templo, né, eles estavam todos ali, irmão, combinados ali. Era mútuo aquele sentimento de estar sentado na porta do templo, naquele mesmo local. É como naquele dia de Pentecostes. Estavam todos ali, reunidos ali, obedecendo o que o Senhor falou. Esperar lá naquele local. Esperar dali que o Senhor ali ia fazer algo tremendo. O Senhor fez mesmo, realizou. Né? Então tem que ter essa concordância entre nós, irmão. Eu creio nisso. O Senhor espera isso de nós, irmão. Nem tudo o Senhor faz.
Tem coisa que o Senhor conta conosco também. Nós somos seus cooperadores. E isso aí, irmão, não é para fazer nada para ajudar o Senhor. Nada, porque Ele não precisa de nada, irmão. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos. O revestimento que o Senhor deu naquele dia de Pentecostes, irmão, é porque a igreja precisava. Aliás, a igreja começou ali. A igreja precisava daquilo, irmão. O Senhor não fez nada para Ele fez para nós, irmão. É lógico que no propósito eterno do Senhor, o Senhor lucrou com aquilo ali também. Como tem lucrado aqui nessa noite, eu tenho certeza, irmão. Onde fazemos memória do Senhor, até que Ele venha, Ele falou isso. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Nós estamos aqui também obedecendo ao Senhor. Nessa comunhão preciosa, mas partindo do pão, irmão, compartilhando do cálice, do pão, do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, da carne do Senhor, irmão. E isso para nós hoje não nos surpreende mais, como foi no passado. Como os judeus surpreenderam-se ali quando o Senhor falou isso. Aquele que não comer da minha carne e que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eles não entenderam aquilo ali. Hoje o Senhor já abriu nossos olhos, irmão. Nós entendemos isso. Isso não nos escandaliza mais, irmão. Amém. Nós sabemos que é o princípio. Precisamos comer da carne do Senhor, irmão. Beber do sangue do Senhor, irmão. Ainda que isso seja absurdo para alguém que não entende ainda. Mas que o Senhor possa, irmão, também abrir o nosso entendimento. O entendimento de cada um. Para entender o que é isso, irmão. Amém. O que significa isso? Beber do sangue do Senhor. Comer da carne do Senhor. Então, que o Senhor possa abrir nosso entendimento com relação a isso, irmão. Como nós precisamos hoje disso, de dar mais amém, irmão. Discordar menos, concordar mais. Sabe? Com o Senhor. Com o Senhor. Muitas vezes o irmão vem trazendo uma coisa absurda, mas é o Senhor que está falando. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que falar o quê? Você tem que dar amém. Para mim é espantoso. Mas preciso dar amém. Preciso ter esse sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se o irmão vier trazer para mim alguma coisa, irmão, ou os irmãos, né, para mim pode parecer grande, para mim pode parecer absurdo, para mim pode parecer inaceitável, para mim pode me incomodar. Mas se é do Senhor, irmão, eu preciso dizer amém. Preciso dizer amém. Amém, irmão? Amém. Queria que os irmãos me suportassem um pouquinho. Vou falar um pouquinho demais, talvez, se eu me permitir. Existem na nossa Bíblia, existem 4 documentos que contam a história do nosso Senhor diretamente. Nós chamamos esses 4 documentos de Evangelho. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Existem ainda alguns estudiosos que chamam de Romanos de o Evangelho de Paulo, mas isso é apenas a nível de entendimento, porque Paulo vai falar também sobre Jesus na Epístola de Romanos diretamente para os gentios de Roma. 3 desses evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, que vem da mesma palavra de simetria. Simetria é algo que tem as mesmas dimensões, o mesmo tamanho. Sinótico vem de mesma ótica, mesma visão. Significa que 3 desses evangelhos contam aproximadamente as mesmas situações em que o Senhor Jesus viveu. São os evangelhos de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. E o evangelho de João, ele é um evangelho que ele vai contando histórias que não foram contadas nos outros 3 evangelhos. Como é que nós sabemos que o Senhor Jesus ficou pregando o reino durante 3 anos e meio? João é que vai dizer das 3 Páscoas que passaram durante o período de messianato de Nosso Senhor.
dois desses 4 evangelhos contam a história do nascimento de Jesus. Que são os evangelhos de Mateus e o evangelho de Lucas. Os 4 evangelhos vão contar a história do batismo de Jesus. Uns com um pouco mais de detalhes, outros com menos detalhes. Mas os 4 evangelhos são unânimes também quando fala da morte de Jesus. E também são unânimes quando falam da ressurreição de Jesus. O nascimento de Jesus foi um marco que dividiu o tempo em 2 eras, antes e depois de Cristo. Mas se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, talvez o nascimento dele jamais fosse lembrado. Porque embora ele tivesse que ter nascido de mulher como nasceu, se ele não tivesse morrido por nós e ressuscitado no 3º dia, como ele mesmo disse que faria, que aconteceria, talvez hoje, muito provavelmente, nós não estaríamos aqui celebrando esse dia em que o corpo do Senhor foi partido por nós e o sangue do Senhor foi derramado por nós. Nós vemos nos 4 evangelhos muitas histórias de muitos sinais que o Senhor fez no meio do povo e que, na verdade, para os próprios seguidores de Jesus ainda colocavam em dúvida se ele de fato era o Messias ou não. Tanto que, se nós lermos o Evangelho de Mateus o tempo todo vai escrever para que se cumpra isso que foi dito pelo profeta. O tempo todo, porque depois que aconteceu que os evangelhos não foram escritos durante a caminhada de Jesus, foi depois que Jesus morreu, alguns aproximadamente 30 anos depois que o Senhor morreu e ressuscitou. Então eles foram procurar nos documentos a respeito de Jesus, nos profetas, nos salmos, na lei de Moisés, para comprovar que aquele homem de fato era o Messias, de que aquele homem era o enviado do Senhor para que o mundo fosse resgatado dos seus opressores. O povo de Israel esperava vir um Messias que fosse destruir os seus opressores, que na cabeça deles era o povo de Roma, que naquela época era o povo que dominava o mundo naquela época. Mas quando o anjo aparece para José no Evangelho de Mateus, ele diz que o nome daquela criança que nasceu deveria ser Jesus, porque ele libertaria o seu povo dos seus pecados, não de Roma. Porque, na verdade, Roma não era o real opressor do povo de Deus, era o pecado, que é o opressor de toda a raça humana desde que o ser humano caiu em Adão. E se Jesus tivesse morrido de velhice, se Jesus tivesse morrido de uma doença, se Jesus tivesse morrido de qualquer outra forma, como um ser humano qualquer, ele teria sido apenas mais um homem que pregou muito bonito e morreu, como muitos outros que nós conhecemos, irmãos nossos e de outras religiões que também nós sabemos que foram homens proeminentes em suas épocas. E quando Jesus é colocado naquela cruz, ele recebe sobre si todo o pecado do mundo. E a justiça de Deus é satisfeita naquele momento em que ele está naquela cruz, morrendo, sofrendo por cada um de nós. E ele tanto recebeu sobre si o pecado do mundo, que quando ele morre,
ele não vai direto para o seu trono à direita do Pai. Ele desce ao Hades, porque o resultado, o salário do pecado é a morte. E ele de fato vai ao Hades porque ele estava cheio dos nossos pecados. Só que como ele não tinha pecado, a morte não era capaz de contê-lo. Então, Pedro vai dizer que ele esteve nas profundezas do Hades, pregando aos espíritos em prisão, mas ao terceiro dia ele ressuscita com o corpo glorificado, caminha entre o povo, os seus discípulos, por mais 40 dias e depois é elevado aos céus e hoje assenta à destra de Deus Pai. Nós vamos ver que quando Estevão é apedrejado, ele vê o Senhor. Quando Paulo é lançado ao chão em Damasco, ele também vê o Senhor, conversa com o Senhor. João, quando vai escrever o Apocalipse, ele vê o Senhor. E a visão de João, quando vê o Senhor, é uma visão aproximada de Ezequiel, de Daniel, quando vê o Senhor. Quando vê aquele anjo. Irmãos, nenhum de nós aqui, nesse lugar, tem qualquer documento visível desse Jesus que está sentado nesse trono. Ninguém tem uma foto dele. Ninguém tem um vídeo dele lá. Nós cremos, isso é fé. Nós cremos que Ele é o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque um dia Ele nos chamou e o Espírito Santo dele vivificou o nosso espírito pela vontade soberana dele, não por nós. Porque nós estávamos mortos e morto não louva, morto não adora, morto não ora, morto não crê. Morto não faz absolutamente nada. Amém. E nós estávamos nessa condição. E porque aquele corpo foi partido naquela cruz. E antes de ir para a cruz, sofreu todos aqueles males. E o sangue dele foi derramado por nós. É que nós estamos aqui hoje. Não foi uma vida qualquer que foi derramada naquela cruz. Foi a vida do Senhor. Foi a vida do Senhor. O Senhor, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós e morreu por nós. É o que nós estamos celebrando aqui. É o que nós estamos celebrando aqui. Não é simplesmente a morte de Cristo. É a vitória sobre a morte que Jesus conseguiu, que Ele conquistou e nos deu pela fé, que foi gerada em nós no Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós cremos nessa realidade do que está em cima dessa mesa. Amém. O corpo de Jesus partido e do sangue derramado. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou. Nós o amamos, como diz a palavra, porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, existem duas maneiras de vermos a mesa do Senhor. Primeiro, olhando diretamente para o Senhor e depois olhando para a igreja. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos o sacrifício que formou depois a igreja. Porque depois que Ele recebe todo o poder, como Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, Ele passou a ser Senhor de todas as coisas. Então Ele passou a ser o firme fundamento onde a igreja está sendo estabelecida, ela está sendo edificada. Porque, como o pão representa o corpo, foi partido por nós, e o vinho, o sangue derramado por nós. Hoje, nós somos o corpo de Cristo, como diz a palavra. O Senhor Jesus é o cabeça e nós somos os seus membros em particular. E hoje é o tempo
partida e de ver o sangue dos seus discípulos ser derramado por amor a essa cruz, de amor a esse Cristo que nós servimos, que nós dizemos, que acreditamos, que temos fé. De que maneira? Vamos todos morrer por causa do Evangelho? Talvez não. Talvez não. Talvez muitos aqui morram de velhice. Talvez morram por qualquer outro motivo. Mas é certo de que alguns morrem por testemunho do Evangelho. E seus corpos são igualmente partidos e seu sangue igualmente derramado. Porém, se nós olharmos no sentido de que a igreja é um corpo formado por muitos membros, é um corpo partido para que o Evangelho seja pregado a todas as nações. E o sangue é a nova aliança que nós temos em Cristo. E nós anunciamos essa nova aliança para aqueles que não creem. Então, por favor, se alguém discordar, eu estou aqui para ouvir os irmãos também. Não é apenas no momento em que celebramos o sacrifício de Jesus, mas celebramos o sacrifício de Jesus e daquele Jesus que venceu a morte. É o primeiro ponto que devemos observar. Aquele homem que era Deus encarnado e venceu a morte porque ele não tinha feito. O segundo ponto é que os passos que ele deu até aquela cruz são os passos que nós vamos dar também. Onde o nosso velho homem deve ser crucificado, onde o nosso ego deve ser crucificado, onde as nossas necessidades egoístas devem ser crucificadas, onde tudo aquilo que não pertence ao Senhor deve ser crucificado. Um outro ponto que nós temos que observar é que nós estamos entregando nossas vidas a Deus para que Ele faça das nossas vidas aquilo que Ele desejar fazer. Porque foi o que o Senhor Jesus fez. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, que a nossa comida e a nossa bebida seja da mesma maneira, fazer a vontade de Deus. Que, na verdade, muitas vezes é muito difícil para nós. Porque a nossa carne tende a lutar contra o nosso espírito, porque eles são opostos entre si. Mas é um chamado do Senhor para nós. E um último ponto, para eu não me estender muito, que nós deveríamos observar é que é necessário que todos nós possamos entender o chamado do Senhor para nós. Porque o Senhor não vai nos manter no mesmo lugar sempre. Ele vai nos enviar para pregarmos o Evangelho onde o Evangelho não foi pregado, para suportar e sustentar os irmãos que estão caídos, para levantar os irmãos que estão fracos na fé. E, irmãos, se nós não estivermos dispostos a dar as nossas vidas a Deus, para que Ele dê de nossas vidas aos nossos irmãos, ou aqueles que ainda não se converteram, mas que ainda hão de se converter, pelo amor de Cristo, então nós estamos perdendo parte da realidade do que viemos celebrar aqui hoje. Nós não estamos aqui porque queremos, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos resgatou das trevas. Amém. Irmãos, essa obra foi grande demais para nós acharmos que estamos aqui simplesmente para comer um pedaço de pão e para tomar um cálice de vinho. Estamos aqui para celebrar toda a obra que Deus fez em Cristo Jesus, para que nós, hoje, fôssemos o corpo de Cristo, aquele que vai executar tudo aquilo que o Senhor dispensou para o nosso Senhor Jesus. Porque se o Pai planejou toda a ação e o Filho executou, hoje o Espírito Santo capacita aqueles que foram salvos em Cristo para fazer as mesmas obras que Cristo fez, para fazer a mesma obra que Ele fez. Hoje nós não vamos salvar ninguém,
mas vamos sofrer o restante das aflições de Cristo, como Paulo diz. E no dia que nós fomos resgatados, no nosso corpo for glorificado, nós seremos como Ele, como nós cantamos aqui. Seremos como Ele. Seremos perfeitos como Ele é, mas porque Ele gerou isso em nós primeiro. E se nós não conseguimos entender isso dia a dia, porque fazer menção de mim não é apenas vir aqui um dia de partirmos o pão para fazermos menção ao Senhor, mas é fazer menção ao Senhor todos os dias, nós vamos perder muito da realidade do que estamos celebrando aqui. Eu costumo dizer aos irmãos, quando falo dessa maneira, eu não sou, e não creio mesmo, irmãos, isso não é demagogia minha mesmo. Eu não creio que eu sou profeta de Deus. O meu chamado do Senhor é outro. Não creio que tenho ministério de profeta nem o dom de profecia. Eu não creio nisso. Sei que o meu chamado do Senhor foi outro chamado. Mas, irmãos, o mundo tem sentido falta do Deus verdadeiro. O mundo tem andado atrás de todo tipo de Deus, porque não entenderam e não conheceram ainda o Deus verdadeiro. Esse Deus que deu a vida dele por nós. Eles não conhecem, o mundo não conhece, e muitos irmãos nossos não conhecem. Irmãos, nós precisamos mostrar ao mundo quem é esse Deus verdadeiro. Não há tempo para perdermos discutindo, e não estou desmerecendo os que discutem esses assuntos, mas não temos tempo para ficar discutindo assuntos como quem é o anticristo. A gente vai descobrir na hora, no momento que ele aparecer, a igreja vai saber. A gente não está aqui para discutir quem é a besta que vem do mar, quem é a besta que surge da terra. Nós estamos aqui para dar testemunho de Jesus Cristo e dizer o que Ele fez nessa cruz por nós, para que as pessoas creiam nisso. Não adianta nós queremos que as pessoas venham a Cristo com medo ou querendo coisas. Precisamos que as pessoas venham a Cristo porque se arrependeram dos seus pecados e porque entendem que apenas Ele, no sangue dele, elas são libertas. É isso que nós estamos celebrando aqui hoje, porque nós fomos libertos daquele que nos oprime, que é o pecado, que veio através do engano que Satanás colocou no homem. É o que nós estamos celebrando aqui. Nós não estamos celebrando nada além disso. Nós estamos celebrando que um dia Deus se compadeceu do ser humano e deu o Filho dele por nós para que nós fôssemos resgatados. E essa deve ser a pregação do Filho de Deus. A minha pregação, a nossa pregação deve ser essa. E quando nós estamos aqui hoje, nós estamos nos lembrando do que nós pregamos nos dias anteriores a hoje e pedindo ao Senhor para nos dar força, nos dar fé, nos dar condição de continuarmos pregando esse Deus. Porque, irmãos, pouquíssimas pessoas conhecem esse Deus. Embora fale-se muito sobre Deus, fale-se muito sobre Jesus, pouquíssimo se sabe sobre Deus. Pouquíssimas pessoas. E é triste olharmos para irmãos que caminham há muito tempo e que quando precisam abrir suas bocas para falar do amor de Deus, para falar da salvação, não tem condições porque não conheceram esse Deus ou nunca ouviram falar desse Deus. Irmãos, se nós não conseguirmos entender isso, vai demorar muito para o Senhor. Nós precisamos ter pressa para que o Senhor venha. Nós apressamos a vinda do Senhor e nos apressamos para a vinda do Senhor. Mas o Senhor não vai buscar uma noiva desarrumada, uma noiva que não está pronta. Ele vem buscar uma noiva que está ataviada para Ele, perfeita, sem mácula e sem ruído. Ele não vem buscar uma igreja faltando parede, a igreja tem que estar completa. Com todas as pedras vivas que compõem a igreja, ou seja, todos aqueles que ainda vão se converter e vão ser cristãos.
E quem vai fazer isso? Somos nós, irmãos. Porque a resposta de Deus para o mundo foi Cristo, mas a resposta de Cristo para o mundo é a igreja. É a igreja. A outra realidade desse pão é o corpo de Cristo, que nós vamos partir hoje, junto com os irmãos, e vamos comer. Mas nós temos que entender que também é o corpo de Cristo separado para pregar esse evangelho. Irmãos, a dificuldade é de todos nós em separarmos aquilo que é de fato a vontade de Deus daquilo que é a nossa vontade. E nós precisamos entender isso, irmão, porque se nós não conseguimos entender isso, vai ser muito difícil. Os que se perdem, e muito difícil para os irmãos que se enfraquecem e perdem o rumo. Nós temos uma responsabilidade grande, muito grande mesmo. A responsabilidade de terminarmos a obra de Deus. Nós estamos nos últimos dias, irmãos, e eu creio nisso. Eu creio que a minha geração vai contemplar o Senhor no última igreja. Eu creio nisso. Creio mesmo, de verdade. Talvez um pouco mais para frente, não sei. Mas eu tenho que fazer a minha parte, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E cada um de nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Que as próximas vezes que estivermos em outras localidades, em outros lugares onde estivermos com irmãos, estivermos partindo o pão ou reunindo com os irmãos, nós possamos entender o nosso chamado e de pregar o Evangelho a toda criatura, todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Se eles vão se converter ou não, isso é com o Senhor vai decidir. Mas toda criatura precisa ouvir o Evangelho, toda criatura. O Senhor também vai dizer que nós devemos fazer discípulos. Ensinar. Saber ensinar. Pegar aquele que nunca ouviu falar do Evangelho, ou aquele que tem pouco entendimento e ajudar naquilo que podemos. Ensinar a eles, termos paciência, carregar eles juntos de nós para que eles possam aprender aquilo que nós temos aprendido. Dar a eles do depósito que nós temos recebido guardado do Senhor. Porque quem crê, irmão, será salvo. Quem crê, não tem nada. Mas aí só que se chegar no dia do julgamento e o Senhor for julgá-lo, vai julgá-lo com o que assim, nunca me fará o que somos nós, irmãos, que precisamos fazer essa obra. Nós. E é esse Evangelho, a cruz de Cristo. É esse Evangelho. Esse homem que nasceu de mulher, Deus encarnado, o Verbo de Deus, isso que morreu na cruz por nós. Ele não morreu como os outros dois ladrões que estavam aos seus lados. Ele morreu para nos salvar. E ele conseguiu, porque a morte não pôde conter, irmãos, e ele vive com um corpo glorificado à direita do Pai, e aqueles que vencerem vão se assentar à direita dele, assim como ele se assenta à direita do Pai. Essa é a promessa que ele tem para nós, irmãos. Irmãos, se nós cremos nisso, verdadeiramente cremos nisso, a gente não consegue ficar quieto para falar dessas coisas. A gente fala porque isso é desejo demais para nós. Então que essa realidade da cruz de Cristo seja o que a nossa realidade todos os dias, para que nós sejamos crucificados com Cristo, não vivamos mais nós, mas Cristo possa viver em nós e terminar a obra que Ele quer fazer no meio da igreja e através da igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Talvez eu vou voltar aí.